que veio lá da glória, morrer na amarga cruz. Sim, quero proclamá-la, pois ela satisfaz anseios de minha alma e enche-me de paz. Ó doce e bela história de Cristo Salvador, de sua eterna graça, de seu imenso amor. Olá, hoje temos mais um tema muito importante: educação. Qual a influência do cristianismo dentro disso? Acompanhe nesse estudo. Olá, amigos, é um prazer estar com vocês. Hoje, segunda-feira, desta semana que chamamos Semana Santa, com mais um tema importantíssimo para todos. O tema central é marcas de Cristo. Marcas de Cristo. Mas o tema de hoje é sobre educação. Os ensinamentos de Jesus e do cristianismo são essenciais para uma boa educação. Aprendemos muito, mas muito deste mestre dos mestres. E é por isso que não podíamos deixar de lado os ensinos de Jesus, a educação que Jesus procurou passar para os seus discípulos e a multidão que o seguia e que também tem chegado até os nossos dias. Durante a Semana Santa, nós sempre lembramos a vida, Jesus, aquele que nasceu lá em Belém, aquela criancinha da manjedoura, depois aquele menino que cresceu em Nazaré, depois a sua decisão de ir ao Jordão e ali ser batizado no ano 27, e por fim o seu ministério de 3 anos e meio. Ministério esse onde ele deixou ensinos maravilhosos. E aí nós temos aquela sexta-feira quando ele foi à cruz. Subiu o Monte Calvário. E numa cruz ele foi pregada no teu e no meu lugar. Queiramos ou não, acreditemos ou não, esta é a realidade. Ao morrer na cruz, ele estava dizendo: filho, eu tenho vida em mim mesmo. Eu posso dar e eu posso tomá-la, retomá-la. Eu vou morrer no teu lugar. Você quer? E exatamente hoje, ele está oferecendo vida, conforme vamos ver. Uma vida plena, uma vida abundante. Ele morreu na sexta-feira, descansou durante o sábado e domingo pela manhã ele ressuscitou. E iniciou um trabalho agora de preparação, de ensino mais direto para a sua igreja que ele havia fundado e comprado cada membro dela com o seu próprio sangue. Hoje, podemos nos perguntar quão essenciais são os ensinamentos de Jesus para a educação. Quão essenciais são esses ensinamentos para a educação. E eu não tenho dúvida que é um paradigma, é um modelo digno de ser seguido. E é isso que muitas instituições, é isso que muitas pessoas, em suas teses de doutorado, teses de mestrado, enfim, têm tomado como base os ensinamentos de Jesus, tanto na área administrativa, na área econômica, na área familiar, em todos os sentidos, na área da saúde. Jesus foi um exemplo, seus ensinamentos foram exemplos. Se Jesus não tivesse vindo, a educação do mundo seria muito diferente da que vemos hoje, sem dúvida alguma. E isso é a prova que nós já estudamos. Como eram as crianças tratadas, como eram as mulheres tratadas,
como eram os escravos, como eram os idosos, como os pobres, como os necessitados eram vistos. Se você perdeu, sugiro que assista os 2 vídeos anteriores que tratam exatamente disso. Como Jesus mudou daquela sexta-feira em diante. Ficou o antes da cruz e o depois da cruz. Jesus deixou marcas profundas ali. Os ensinamentos de Jesus são essenciais para a boa educação, isso é indiscutível. E os ensinos de Jesus também é o cumprimento da missão da igreja. Pois ele disse em Mateus, capítulo 28, os versículos 19 e 20, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. E eis que eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esta é a orientação de Jesus antes de subir ao céu. Vão, façam discípulos. Jesus dedicou seu ministério a ensinar. Jesus veio ao mundo, como ele disse, com o propósito de buscar e salvar o perdido, Lucas 19, 10. Como resultado de seus ensinamentos, a vida de milhares de pessoas foram transformadas para sempre. O ensinamento como método para o cumprimento da missão foi muito enfatizado por Jesus. Missão, primeiro, de fazer discípulos. Discípulos para Cristo. Discípulos foi o que ele pediu que aqueles de seus dias fizessem. Novos discípulos para a igreja. Os discípulos levaram muito a sério o papel do ensino em cumprimento a esta missão. Sim, o ensino de Jesus é um modelo a ser seguido, um modelo de orientação, sem dúvida alguma, seguro. Não há falhas em seus ensinamentos. Os ensinos de Jesus também são essenciais na educação cristã. Seguindo a ordem de Jesus, de ensinar todas as coisas que tem ordenado a vocês, Mateus 28, 20, a educação cristã que os discípulos transmitiam era baseada na vida e nos ensinamentos de Cristo. Atos 1. Nesse sentido, o principal ensinamento dos apóstolos era a salvação gratuita por meio da vida, da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus. 1 Coríntios 15, 13 e Romanos 3, 17 a 20. Como Jesus ensinava? Sim. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar, diz o relato de Lucas, capítulo 4, eu quero ler, 4 e 2. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão, como sempre, a ele, de modo que entrou num barco aonde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer de seu doutrinamento. Jesus. Ele fazia questão de escolher um lugar da natureza onde as pessoas teriam mais facilidade, porque ele partia do conhecido, daquele cenário que ele criava ali e mostrava às pessoas para as verdades desconhecidas que ele queria ensinar. Se Jesus, como mestre por excelência, ele usou muitas vezes esse cenário. Por exemplo, na parábola do semeador. Naquele momento, toda a multidão, os discípulos, enfim, estavam vendo o semeador
próximo ali, jogando semente, semeando, plantando, e Jesus então dizia: o semeador saiu a semear. Semeador saiu a semear, disse Jesus. E aí ele fala das sementes que caíram na beira do caminho, as aves comeram, que os espinhos, enfim, nós vamos ver isso no outro estudo. Mas Jesus partia do conhecido, daquilo que era familiar, que estavam vendo, para ensinar as verdades do céu, o desconhecido até então para eles. Jesus ensinava com métodos didáticos e avançados. Muitos sistemas educacionais hoje estão implementando reformas educacionais baseadas exatamente nos ensinos de Jesus. Pessoas, como já disse, têm feito suas teses. Eu conheço uma pessoa que fez sua tese de doutorado em cima do livro Educação, de Ellen White, e os professores ficaram impressionados aonde ela havia conseguido tanta informação, tão significativa, tão importante. Pois bem, se você já leu livros de Ellen White, continue lendo. Se ainda não leu, procure conhecer, procure ler. Uma escritora que tem o maior número de livros traduzidos para outras línguas no mundo. Ela era americana. Ela escreveu em inglês, mas tem sido traduzido para o mundo todo. Jesus abordava as pessoas de forma holística. Em seu ensino, Jesus não ensinava apenas o conhecimento teórico, mas também abordava as pessoas de forma holística. Um exemplo claro é a experiência de Zaqueu, de Lucas 19. Sim, Zaqueu, um cobrador de impostos que não apenas compreendeu o evangelho, mas decidiu fazer mudanças e foi transformado a ponto de chegar para Jesus, que Jesus visitou a sua casa, pousou lá, e então ele abriu o coração e disse: Senhor, eu estou decidido a devolver a metade, ou melhor, dar a metade dos meus bens aos pobres. E aqueles que eu tenho cobrado a mais, aqueles que eu tenho enganado, eu quero devolver 4 vezes mais, Senhor. Quero ter paz de espírito e viver uma vida a exemplo daquilo que estou hoje aprendendo. E a vida de Zaqueu nunca mais foi a mesma. Maravilhosa graça, maior que o meu pecar, como poder cantá-la, como hei de começar, trouxe-me alívio à alma, e vivo em toda calma, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça tão maravilhosa, graça, como o firmamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, tão sublime e doce para mim. É maior que todos meus pecados, mais profunda que o imenso mar. A Cristo vamos, pois, louvores dar, a Deus honrar. Hoje veio a salvação a esta casa. Hoje veio a salvação a esta casa. E é claro que Jesus estava se referindo não apenas a ele, mas à esposa, aos filhos, enfim, à família. Jesus ensinava com a autoridade de seu próprio exemplo. Todos os ensinamentos de Jesus foram respaldados por seu exemplo. Jesus incorporou em sua vida o que queria ensinar. Jesus disse a seus discípulos: aprendam de mim, sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Claro que quando Jesus estava ensinando no templo e uns soldados foram enviados pelos líderes religiosos para prender Jesus,
e voltaram sem trazê-lo. Ao ser perguntados por que não trouxeram, eles disseram: nunca homem algum falou como fala esse homem. E Ellen White, comentando isso, ela diz: melhor teriam dito: nunca homem algum viveu como vive esse homem. Nunca homem algum viveu, teve uma vida exemplar. O seu exemplo falava antes de suas palavras. O ensinamento de Jesus transforma a vida das pessoas. No capítulo 8 de João, nós encontramos a história da mulher que foi apanhada em flagrante adultério. Estavam todos ali prontos para jogar pedras nela, eliminá-la, porque a lei assim dizia. E aí perguntaram para Jesus. Ela foi pega em flagrante adultério. E na lei de Moisés diz assim, o que vamos fazer? Jesus disse: aquele que não tiver nenhum pecado, joga a primeira pedra. Aquele que não tiver nenhum pecado, atira a primeira pedra. E parece que eu estou vendo aquelas pessoas com as pedras escondidas para trás, mãos atrás, deixando cair no calcanhar as pedras, e foram saindo um a um. A mulher estava como um farrapo humano, ciente que devia morrer, que chegara ao fim de sua existência. Ouve agora Jesus dizer: mulher, ninguém te condenou? E ela então olha e diz: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: nem eu te condeno. Agora vai e não peques mais. E dali em diante a vida dessa mulher mudou completamente. A vida dessa mulher se tornou um exemplo da transformação do poder de Deus e dos ensinos e da educação de Jesus. Ela, daquele dia em diante, tornou-se uma seguidora de Jesus, acompanhando-o de perto, sem dúvida alguma. Os ensinos de Jesus, de forma prática e direta, nos liberta, nos torna pessoas preparadas, com a visão dilatada, uma visão ampliada, sem dúvida alguma, e enxergando, muitas vezes, olhando onde todos estão olhando, e enxergando aquilo que uma pessoa sem Cristo não vê. Meus queridos, vamos refletir um pouco. A evidência mais concreta da centralidade dos ensinamentos de Cristo na educação é o testemunho de milhares de vidas transformadas por meio da educação baseada nos ensinamentos de Cristo. Que bom que nós também nos envolvamos nesse tipo de ensinamento. Ao sair de casa para ensinar as pessoas sobre o reino de Deus, que falemos mais dos ensinos de Cristo, mais do modelo que Cristo nos deixou de ir ensinar. Temos um personagem que foi marcante na história, George Miller. Seu legado tem inspirado muitos até hoje a se comprometerem com o Evangelho de Jesus e a cuidarem das necessidades por meio de instituições como a Fundação Miller. E tem sido uma bênção, especialmente seus orfanatos atendendo crianças e preparando-os para a vida. As experiências de Zaqueu e da mulher adúltera perdoada por Cristo, bem como a vida de George Miller, nos mostram que os ensinamentos de Cristo são essenciais na educação, pois eles têm o poder de mudar a vida das pessoas, de levá-las a uma transformação de uma vida de pecado e distanciamento de Deus para uma vida dirigida por Jesus Cristo e seus ensinamentos. Uma nova vida, diríamos assim, em harmonia com o céu. Que Deus, neste momento, que o grande Deus abençoe você, abençoe a mim.
podemos hoje experimentar a mesma influência dos ensinamentos de Jesus e aceitar aquilo que ele está querendo nos falar nessa Semana Santa. Ele tem levantado suas mãos e mostrado as marcas dos cravos e dito: foi por você também que eu morri. Foi por você que eu fiz todo esse sacrifício. Foi por você que eu suei gotas de sangue. Foi por você que eu passei fome, sede. E foi por você que despido me pregaram numa cruz, onde a vergonha foi total de o próprio sol esconder o seu rosto, desaparecer por algumas horas, vindo escuridão sobre a cruz. Foi por você que eu me sujeitei. Vamos lá então, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se é esse o seu desejo, que Deus te abençoe ricamente, que Deus te fortaleça, que Deus te ilumine. Enquanto nós vamos cantar mais uma vez, Cordeiro de Deus. Sim, este hino maravilhoso. Vamos lá? Jesus desceu para nos salvar, deixou o céu, deixou seu lar, por nós sofreu a morte em dor, para ser o nosso Salvador. Humilde Rei na cruz morreu, e assim perdão nos concedeu. Jesus sofreu vergonha e dor, para ser o nosso Salvador. Ó meu Jesus, meu Salvador, entrego a ti o meu louvor. Vem perdoar os erros meus, tu és Cordeiro do bom Deus. O mundo mal me enganou, mas tua cruz me resgatou. O teu amor me atraiu, para ser ovelha em teu redil. Ó meu Jesus, meu Salvador, entrego a ti o meu louvor. Vem perdoar os erros meus, tu és Cordeiro do bom Deus. Pai querido, muito obrigado pela educação ministrada, pelos ensinamentos profundos que cruzaram milênios e têm chegado até os nossos dias, deste mestre por excelência, Jesus Cristo. Ó Pai, que os ensinos de Cristo realmente entrem em nossa vida, transformem nosso coração e que nos tornemos verdadeiramente pessoas diferentes, pessoas que estão valorizando aquilo que é eterno acima do terreno, aqueles que estão focados no dia em que o Senhor há de vir, para levar a sua igreja a viver para sempre contigo no reino da glória. Até lá, que o Senhor cuide de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.